turma. Vamos começar hoje a falar um pouco dos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas, para que a gente faça isso, eu vou ter que fazer uma pequena revisão com vocês sobre fisiologia. E a gente vai ter que puxar um pouquinho da química, das nomenclaturas. Mas nada difícil, nada muito complicado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender, para entender como funcionam essas medicações, a gente tem que entender, antes de tudo, o processo de inflamação, como é que acontece. Então, na inflamação, nós vamos perceber os sinais flogísticos da inflamação, ou os 5 sinais cardinais da inflamação. Quais são eles? O calor, o avermelhamento, ou também chamado rubor, o edema ou inchaço, a dor também presente, e a perda da função. Então, como é que isso acontece? Qual a razão de todos esses sinais? A gente vai perceber que o calor ele ocorre devido ao aumento do fluxo sanguíneo e do metabolismo das células naquele local, naquela região onde aconteceu a inflamação. Por exemplo, vamos falar de um tumor, um furúnculo ou uma grande espinha no rosto. E aí, quando aquilo lá está inflamado, a gente percebe que fica quente. Ou seja, a temperatura daquele local está aquecido mais do que o normal da pele. E aí, então, vem a hiperemia, né, que é o tecido avermelhado, aquele vermelhão. Por que que acontece? Porque o fluxo de sangue naquela região, ele fica mais intenso e ele leva determinadas células para aquele local onde ele sente que está anormal a situação daquele tecido. Células, por exemplo, como mediadoras químicas, que como é o caso das quimiocinas, das citocinas em geral. E aí então vai haver edema, vai haver inchaço daquele tecido. Você pode perceber que fica aquele tecido, ele fica vermelhado, além de vermelhado, ele fica elevado, ele está inchado. E aí então por que é que acontece esse edema? Por conta do acúmulo de plasma que extravasa dos vasos, e aí acontece aquele acúmulo no tecido, que leva determinados componentes celulares de defesa para aquele local. E ali vira uma verdadeira guerra tecidual naquele local, causando inclusive a dor, que seria o aumento de substâncias que vão ali para aumentar a sensibilização das fibras, né, nervosas, as fibras nociceptivas de dor, indicando o local onde houve aquela inflamação, onde está acontecendo aquela inflamação. E aí, então, a perda da função. Por que a perda da função? Por conta da soma de todas essas coisas aqui que a gente citou, que acontece a perda da função daquele local, da função daquele tecido. Daí, então, aqui eu botei um exemplo para vocês verem. Por exemplo, essa foto aqui é de uma pessoa que houve aqui uma agressão, né, uma pancada, um tapa, sei lá o que ocasionou esse tumor aqui que ela tem no olho, esse edema, um hematoma no olho. E a gente vai ter aqui o que eu falei para vocês, né, uma espécie de furúnculo, espinha inflamada, algo assim. E aí eu pergunto a você, qual dos dois vai trazer uma dor aguda e qual dos dois vai trazer uma dor crônica? Por exemplo, uma pessoa leva uma tapa, pá, naquela tapa assim de mão cheia,
que dói aquela hora. Aquilo ali é uma dor aguda ou uma dor crônica? É uma dor aguda, porque é uma dor que vai passar. É como esse primeiro caso aqui, nessa senhora, nessa foto. Essa dor aqui, ela vai passar. Mas essa dor aqui vai ser uma dor mais crônica. Ela vai demorar a passar. Muitas vezes a pessoa precisa tomar até um antibiótico para resolver o problema de bactérias presentes no lugar. E aí, então, a gente chegou aqui no nossa revisão alvo, né? A principal revisão. A gente precisa entender como é que formam determinadas substâncias envolvidas nesses processos inflamatórios. E aí, para entender de fato como funcionam os anti-inflamatórios, a gente precisa entender o ciclo do ácido araquidônico. Como é que acontece esse ciclo? O que seria, então, esse ciclo? A gente tem aqui, isso aqui que eu coloquei para vocês, é uma membrana, um pedaço de membrana de uma célula, né? Vocês devem recordar que elas são, elas são bilipídicas, sendo a parte de fora tem mais afinidade à água, a parte interna tem mais afinidade com os lipídios, enfim. Quando acontece um rompimento de uma célula, digamos, né? Aquela célula morreu. E aí o que é que acontece com a membrana daquela célula? Já pararam alguma vez para pensar? Por exemplo, a pessoa levou um corte. Claro que quando a gente leva um corte, muitas células são rasgadas, cortadas. E aí o que é que acontece com esses pedaços de célula, pedaços de membrana? O que vai acontecer é que eles vão ser transformados em outras substâncias. Como, por exemplo, o fosfolipídio dessa célula, né, que compõe a membrana dessa célula, ele vai sofrer uma quebra, uma clivagem através de uma enzima chamada fosfolipase A2. Como é que essa enzima ela vai chegar até essa célula? Através da bradicinina. A bradicinina é quem vai ativar a produção dessa enzima daqui. E a bradicinina, ela é uma espécie de um polipeptídeo plasmático que tem a função vasodilatadora. E ela se forma em resposta à presença de toxinas ou ferimentos em geral. Então, o camarada teve um ferimento e essa bradicinina, ela vai extravasar, ela é um polipeptídeo plasmático, né? Faz parte do plasma e em função, que ela tem a função vasodilatadora, ela vai agir em resposta desses ferimentos que aconteceram, estimulando a produção da fosfolipase A2. Daí, então, a fosfolipase A2, ela vai trazer um produto aqui dos fosfolipídios chamado ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico é ele que vai dar origem a 3 substâncias muito importantes: os leucotrienos, as prostaglandinas, que são prostaciclinas e tromboxanos. Todos são extremamente importantes. E aí, então, a gente vai ver como é que isso funciona para aprender como é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Daí, então, depois que o ácido araquidônico ele é formado, ele pode sofrer também a quebra, ele pode ser enzimado pela lipooxigenase ou pela ciclooxigenase. Quando ele sofre pela lipooxigenase, ele vai trazer produtos chamados leucotrienos. Quando o ácido araquidônico ele é enzimado, ele sofre a clivagem pela ciclooxigenase, ele vai trazer então prostaglandinas, que essas por sua vez poderão ser divididas em prostaciclinas e tromboxanos. Então teremos leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos.
todos extremamente importantes para o funcionamento normal do nosso organismo, não apenas do processo inflamatório, mas de uma forma em geral. Aqui alguns conceitos para a gente. As prostaglandinas, elas são derivadas. O que seria, primeiro, em geral, essas prostaglandinas? As prostaglandinas, elas são como sinais celulares. Na verdade, todos eles são lipídios, espécies de lipídios parácrinos. O que a gente chama de lipídios parácrinos? São aqueles que existem dentro de uma célula que sinaliza para as células vizinhas. Então, é uma célula sinalizando para as células vizinhas. Então, ele existe dentro da célula, é a nível celular, ele não existe no plasma, não existe solto no sangue, ele está dentro das células teciduais, todos eles, a prostaglandina, prostaciclina, os leucotrienos e tromboxanos, são todos celulares e funcionam como sinais. Daí, então, as prostaglandinas, elas são derivadas dos ácidos graxos insaturados, potencializadoras das substâncias álgicas da inflamação. Então, ela potencializa aquelas substâncias que intensificam, que causam dor na inflamação, como a gente falou, de quimiocinas, de citocinas, da própria bradicinina, né, que é um mediador inflamatório. Ele também, a bradicinina vai ser também um permeabilizador das paredes dos vasos. Então, quando aquele vaso, aquele tecido está inflamado naquele local, as bradicininas fazem com que essas células dos vasos, elas se afastem um pouco para permitir que as células de defesa que estão soltas no sangue, elas consigam passar dos vasos sanguíneos, né, aquelas veias fininhas, elas passem para dentro dos tecidos, para que atuem de forma eficaz. As prostaciclinas são potentes vasodilatadores e são inibidoras da agregação plaquetária. Nunca mais na vida de vocês esqueçam disso. Prostaciclinas são potentes vasodilatadores e inibidores da agregação plaquetária. É o contrário dos tromboxanos, que são vasoconstrictores e formadores de trombos. Então, um é o contrário do outro. Nós temos os dois no nosso organismo em equilíbrio. Se você não tem tromboxano, você corre o risco de morrer de uma hemorragia. Se você não tem prostaciclinas, você corre o sério risco de morrer de uma isquemia, de obstruções dos vasos sanguíneos em geral. E aí, então, nós temos os leucotrienos, que são também lipídios parácrinos, que aumentam a permeabilidade vascular, favorecendo o edema. Então, a partir do momento que os vasos sanguíneos eles ficam mais permeáveis, tanto eu vou ter extravasamento de plasma naquele tecido, como também muitas células de defesa irão para aquele tecido. E aí, então, favorece sim o edema. Ah, professora, então os leucotrienos são ruins? Não, de forma alguma. Os leucotrienos, eles são ótimos e são necessários. Porque se não houver esse processo, se houver uma agressão tecidual e não houver o processo da inflamação, o cidadão não consegue ficar bom, porque as células de defesa não chegariam no local da inflamação. E aí, então, a quimiotaxia. O que seria a quimiotaxia? Quimiotaxia é digamos assim, falando grosseiramente, é um poder, uma capacidade que as células têm de chamar mais células imunológicas para o local da inflamação, o local onde teve aquela lesão. Então, a quimiotaxia é como que naquele local fica ali sinalizado e as demais células de defesa correm para aquele local. E isso chama quimiotaxia. E como eu falei, os tromboxanos
são produzidos, são células, são agregadoras plaquetárias, são vasoconstrictoras e são formadoras de trombos. São produzidas pelas plaquetas. E aí, então, isso é também uma excelente observação. Anotem aí nos slides das anotações de vocês. Essa questão de serem produzidas pelas plaquetas. Então, a gente vai ver quais as consequências, por exemplo, de quem toma antiagregantes plaquetários, como, por exemplo, aspirina, o AS, o que é que pode ocasionar essas pessoas. Daí, então, a gente vai ter 3 tipos de ciclooxigenase. Nessa aula de hoje, eu vou só citar, na próxima aula a gente vê mais a fundo, certo? A gente vai ter a ciclooxigenase 1, que ela é chamada de fisiológica. É aquela que acontece para a manutenção do meu corpo. Eu tenho também a ciclooxigenase 2, que que a gente chama de induzida. Ela é fisiológica, mas não como a primeira. A primeira acontece naturalmente. Essa 2, ela acontece devido aos processos inflamatórios. Então, são os processos inflamatórios que fazem com que ocorra a ciclooxigenase 2, que seja produzida a ciclooxigenase 2. Né? Lembrem que elas são enzimas. E a ciclooxigenase 3, ela é uma variante da fisiológica. Ainda não existe muita definição sobre ela. Então, eu vou encerrar por aqui. Queria que vocês assistissem esse vídeo mais uma vez, para que a gente possa conversar sobre eles no nosso bate-papo, que a gente possa tirar todas as dúvidas que ficarem. Beijo no coração, fica com Deus todo mundo.